Quantas coisas você já deixou de fazer por achar que ainda não estava pronto? E se eu te disser que essa sensação de despreparo nunca vai embora e que, na verdade, ela é um bom sinal, você acreditaria? Você pode não entender agora, mas a verdade é que você só vai se sentir pronto, preparado, no momento que você começar a agir. E é sobre isso que vamos conversar hoje. Para você que chegou agora, caiu aqui de paraquedas, eu sou o Wallace Rocha. Neste canal nós falamos sobre desenvolvimento pessoal, mentalidade e comportamento humano. Então, se você gosta desses assuntos, já se inscreve aí no canal, ativa aqui o sininho para não perder os próximos vídeos e deixa um like aqui para o YouTube entender que esse é um bom conteúdo e o divulgue para mais pessoas. Como pode ser bom você se sentir despreparado? Talvez você já tenha ouvido falar do efeito Dunning-Kruger, também conhecido como a ignorância da ignorância. Traduzindo, eu não sei que não sei, e por esse motivo eu me acho tão bom. Eu superestimo as minhas capacidades. Esse efeito foi identificado em uma pesquisa que descobriu o seguinte: que pessoas com habilidades limitadas tendem a superestimar as suas capacidades, enquanto pessoas com mais experiência ou competência costumam se avaliar com mais cautela, em não raras vezes achando que sabem menos do que realmente sabem. Isso se atrela ao chamado paradoxo da competência. Quanto mais eu aprendo, menos eu sei. E quanto mais eu sei, mais eu percebo o quanto ainda não sei. Inclusive, há uma frase, né, que é atribuída a Sócrates, que resume muito bem isso. Talvez você já tenha escutado. Só sei que nada sei. O que Sócrates, esse eminente filósofo, queria dizer com essa frase? Só sei que nada sei. Ele afirmava que o reconhecimento da ignorância é o princípio do conhecimento. Porque quando eu acho que sei tudo, quando eu acho que todo o conhecimento que eu tinha que adquirir sobre determinado assunto já foi adquirido, eu fecho as portas para o aprendizado. Pelo contrário, as pessoas que têm humildade intelectual e que sabem que precisam saber, que precisam buscar muito mais, elas estão sempre abertas a aprender. E isso as mantém numa constante de crescimento e desenvolvimento. Eu vou dar um exemplo pessoal. Quando eu estava me preparando para a prova da OAB, eu tinha um acidente, né? Quebrei o pé surfando, o que fez com que eu ficasse cerca de 4 meses sem poder pisar no chão, sem poder encostar sequer o pé no chão. E nesse período eu estava muito chateado, porque, como eu já falei em outras oportunidades, sou uma pessoa muito ativa, que pratica diversos esportes, e de repente eu me vi numa cama sem poder levantar, sozinho, sem sequer poder ir ao banheiro, sem a ajuda da minha mãe, da minha esposa, do meu pai, ou de alguém que estivesse próximo. Isso realmente estava me incomodando bastante. Eu percebi que eu estava gastando meu tempo vendo séries, utilizando redes sociais e fazendo somente coisas negativas, improdutivas, que estavam prejudicando a minha mente. Então, eu resolvi ocupar a minha mente com algo positivo. Resolvi estudar para a prova da OAB. Como eu estava com bastante tempo livre, eu estudava cerca de 16 a 17 horas por dia, uma carga muito grande de estudos. Quando a minha esposa acordava às 5 da manhã, ela já me acordava também, eu tomava café, começava a estudar, em média, às 6 da manhã, né? Almoçava na frente do computador, merendava na frente do computador. Quando ela chegava, eu ainda estava estudando, e ficava estudando até 10, 11 horas da noite, todos os dias durante mais ou menos 2 meses. Com esse período de estudos, eu pude, certamente, consolidar uma grande quantidade de informações. Porém, eu tinha certeza absoluta que eu ia me dar muito mal na prova do AB. Mas como é possível, estudando tanto, eu continuar achando que o meu conhecimento não era suficiente, que eu não estava pronto para fazer aquela prova? Justamente por conta disso, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que precisa estudar. Porém, muitas vezes já adquirimos um conhecimento suficiente para aquilo que queremos fazer ou para iniciar, pelo menos. Foi o que aconteceu comigo. Fui lá fazer a prova do AB, tendo certeza que ia me dar mal, achando que ia cair somente aquela questão que eu não sabia responder, aquele conhecimento que eu não conseguia assimilar, mas o que aconteceu, na verdade? Eu tirei 9 numa prova que valia 10, uma prova que tem uma relativa complexidade. Então, eu me preparei muito. E apesar de achar que essa preparação, apesar de extensa, não foi suficiente, a realidade, né, o resultado que se mostrou ali no papel, foi o contrário do que eu estava achando. Porque, na verdade, eu estava pronto, ainda que eu pensasse que não estava. Isso mostra, então, que nem sempre essa sensação de não estar pronto reflete a realidade, né, do seu conhecimento, da sua capacidade.
E muitas vezes isso faz com que as pessoas se mantenham na ilusão da preparação eterna. Às vezes a gente estuda, consome conteúdo, se organiza, planeja e nada. Eu já falei aqui que eu tive a ideia de criar esse canal no ano de 2024, em janeiro de 2024. Abri meu Instagram, coloquei lá nos stories, né, para os meus melhores amigos, falando que eu gostava de falar sobre neurociência, de estudar, né, e falar sobre neurociência, sobre comportamento humano, desenvolvimento pessoal, e o que eles achavam de eu criar um canal para falar sobre esses assuntos. E 100% das pessoas disseram que sim, poxa, legal, você deveria fazer e tal, já que você gosta de estudar, gosta de falar, faça isso. Porém, isso foi em janeiro de 2024. Se você verificar aí, o primeiro vídeo que eu postei foi em março de 2025. Agora estamos aqui em meados, né, de maio de 2025, ou seja, tem apenas cerca de 2 meses que eu comecei com esse canal. Eu passei 1 ano e 2 meses me preparando para criar um canal, sendo que bastava eu chegar, colocar aqui o celular e começar a gravar, começar a falar, buscar, pesquisar, né, sobre como fazer um bom roteiro, como me expressar melhor e simplesmente iniciar. Porém, eu sempre achava que o meu conhecimento era insuficiente, que eu precisava ler mais um livro, assistir a mais um vídeo, fazer mais uma pergunta ao ChatGPT sobre como ter um bom canal no YouTube. Eu me sentia insuficiente. Achava que o meu conhecimento não era o adequado, que eu ainda tinha que me preparar, que eu não estava pronto. E quando foi que isso mudou? Um dia eu acordei me sentindo um covarde, um perfeito covarde. E eu percebi que, na verdade, o que estava acontecendo comigo não era falta de preparação, não era falta de conhecimento, era medo. Medo das críticas, medo das opiniões alheias. Eu estava com medo do que as pessoas iriam dizer. E eu escondia esse medo, né, nessa pseudo-preparação que eu estava fazendo. Eu estava eternamente me preparando para algo que, em verdade, se eu não tivesse esse estado, eu jamais começaria. Talvez seja o que está acontecendo com você. Você já está pronto. Apenas comece. Assim como eu comecei. Eu sei que o meu primeiro vídeo não foi bom. Esse aqui talvez também não esteja numa excelente qualidade. Porém, eu tenho certeza de que hoje eu sou melhor do que eu fui no primeiro vídeo. Hoje eu me sinto até mesmo menos desconfortável em falar com uma câmera aqui, né? Olhar para o meu celular e gravar. Porque no começo eu ficava assim, eu tô falando com quem aqui, pô? Tô olhando para uma luz aqui na câmera, isso é horrível, é absurdo. Eu me sentia um completo idiota. Coisa que hoje eu já consigo administrar, como eu falei, né? Eu me sinto menos desconfortável fazendo isso aqui. Por quê? Porque eu comecei. E o que você precisa também é começar. Admitir que essa sua procrastinação, esse empurrar com a barriga, tem a ver mais com medo do que com a falta de preparação. Você precisa fazer uma preparação mínima e daí buscar iniciar o mais rápido possível a sua ação. Porque no final é isso que vai te trazer resultado, né? Tenho certeza que você já ouviu falar aí, até em alguns filmes militares, aquele jargão do preparar, apontar, fogo. Na vida real não é assim que funciona, ou não é assim que tem que funcionar, né? Você tem que fazer o preparar, fogo, aí você vai observar onde você acertou, e aí sim você vai apontar. O que eu quero dizer com isso? Que você vai fazer uma preparação mínima, fazer uma pesquisa mínima, e quando você tiver um pouco de conhecimento sobre aquilo que você quer fazer, comece a fazer. Porque a cada dia que você errar, você vai aprender, você vai errar mais rápido, aprender mais rápido e ajustar os seus erros mais rápido. Imagine se em janeiro, né, de 2024, quando eu tivesse a ideia de gravar o vídeo, ou melhor, de criar um canal, eu já tivesse começado. Com certeza eu teria gravado 40 vídeos, teria visto 40 formas de fazer melhor, né? Colocar uma capa mais chamativa, passar uma mensagem que as pessoas querem ouvir da maneira adequada, de uma maneira diferente do que eu estou fazendo hoje. Por quê? Porque eu teria iniciado, errado mais rápido, aprendido mais rápido e, consequentemente, ajustado mais rápido o meu erro. Se eu percebesse desde o início que eu já estava pronto para fazer, assim como você está agora. Então pare de procrastinar, pare de negar a sua preparação, porque você já tem o que é suficiente, você já tem o que é adequado, você já tem o que é necessário. Apenas comece. Preparar, fogo, apontar. Comece e vá ajustando no caminho. Na vida real, a gente troca o pneu furado com o carro em movimento. Se você quer aprender a andar de bicicleta, não adianta você pesquisar, assistir a vídeos, ver dicas, porque isso jamais vai substituir você sentar no banco, pegar ali no guidão, ó, você sentir
como é o desconforto, o desequilíbrio, o impulso que você tem que dar nos pedais, o medo de cair. Isso aí só vem da experiência, da prática, da atividade. Planejamento é bom, porém planejamento demais é péssimo, porque isso trava o seu movimento. Você sempre vai pensar em algo que pode dar errado. Poxa, se isso aqui vier, eu não vou conseguir fazer, ou eu não estou preparado ainda para esse cenário. Beleza, comece. Quando esse cenário chegar, você resolve uma coisa de cada vez. Você está pronto, não pense o contrário. E por fim, pense numa coisa. A coragem que você está buscando, a coragem que você precisa, está no primeiro passo que você ainda não deu. Está no passo que você está se recusando a dar. Ó, só dê o passo que o chão aparece, confia em mim. Vai acontecer com você, assim como aconteceu comigo e vem acontecendo com a criação desse canal, né? E por falar na criação do canal, uma das habilidades que eu tive que desenvolver para melhorar a minha forma de me expressar foi a habilidade da comunicação, que na minha concepção é a habilidade mais importante que o ser humano deve desenvolver, a capacidade de se comunicar de forma adequada. E sobre isso, eu gravei um vídeo aqui que eu vou deixar no card para que você possa clicar e continuar nessa sua jornada de autodesenvolvimento. Volto a pedir, se esse vídeo foi positivo para você, se você consegue extrair daqui algo que você pode usar na sua vida, ou se você sabe de alguém que está precisando dessa mensagem, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para não perder os próximos, encaminha para esse amigo que está precisando ouvir isso aqui e clica aqui no card, né, para continuar essa sua jornada e não sai daí não que eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!